Nosso convidado hoje é o médico veterinário Mauro Virgílio Barzotto. Ele é conselheiro do Comites do Paraná e Santa Catarina e vive em Florianópolis. Ele é um dos signatários de um documento que pede o reforço dos serviços consulares italianos para Florianópolis e para o estado de Santa Catarina. Barzotto, que documento é esse e como é que ele nasceu? Perão, esse documento é uma carta, né, que nós, todos os membros do Comites, em unanimidade, aprovada na reunião do dia 2 de abril, resolvemos entregar ao Consulado Geral em Curitiba, pedindo, né, que olhasse com mais atenção a nossa situação aqui em Santa Catarina. E esse documento nasce de uma conversa que nós tivemos, alguns membros locais do Comites, né? Nos reunimos com o cônsul honorário Atílio Colite, alguns meses atrás, logo após a nossa eleição, e nos reunimos com o cônsul honorário para entender, né, como é a dinâmica, né, do consulado honorário aqui em Florianópolis, e entendemos que, apesar do esforço que é feito pelo cônsul honorário, a estrutura hoje é muito pequena, não condiz com a necessidade da população italiana presente no território. É uma estrutura pequena, seja do ponto de vista físico, né, do ponto de vista de pessoal e principalmente do ponto de vista de verbas financeiras. É totalmente insuficiente pela situação hoje da comunidade italiana de Santa Catarina, que é muito grande. Esses problemas que você se refere, o que mais pega ali? É problema do passaporte? É problema da cidadania? Quais são as vulnerabilidades, vamos dizer assim, maiores? Peron, hoje o que nós temos na atual circunstância? Nós temos um consulado geral que está em Curitiba, com mais de 120 mil inscritos na área em Curitiba. Destes 120 mil inscritos, mais de 50 mil, 55 mil, quase 60 mil, estão no território de Santa Catarina. Ou seja, 45% dos cidadãos italianos inscritos no Consulado Geral em Curitiba estão no território catarinense. E essas pessoas têm que se deslocar até Curitiba para praticamente tudo. Porque apesar do Consulado Honorário de Florianópolis já conseguir capturar a biometria, isso não é feito todos os dias, de uma maneira constante, em horário comercial, pela falta, como eu relatei anteriormente, de estrutura de pessoal, principalmente, e de verba, né? Então, obviamente, a maior queixa é a questão do passaporte, que é o primeiro serviço que o cidadão italiano procura no consulado. Mas tem a questão da inscrição no AIRE, tem a questão... eu vejo assim como o consulado não só como um órgão emissor de passaporte. Isso nós, cidadãos, temos que entender também que a função do consulado não é essa, primordial, né? A função do consulado são enormes as funções do consulado. Desde esclarecimento, orientação, nós temos a questão da inscrição no AIRE. Aqui em Florianópolis, né? Florianópolis é considerado o melhor destino turístico do Brasil há décadas pela Embratur. Já, né? Na última década, Florianópolis bateu sempre, né, em primeiro, se não em segundo, como melhor destino turístico no Brasil. E nós temos aqui, então, não só os ítalo-brasileiros, nós temos os italianos que vêm fazer turismo, os italianos que vêm fazer negócio, nós temos empresas italianas com filiais instaladas no estado, né? Nós temos intercâmbios acontecendo entre as universidades catarinenses e as universidades da Itália, e tudo isso, cedo ou tarde, passa de alguma maneira pelo consulado, né? Então, a questão do passaporte é uma das várias necessidades que a comunidade italiana tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um dos poucos estados que cresceu durante a pandemia e depois do pós-Covid. Aí nós estamos com um crescimento econômico quando a maioria dos estados brasileiros estão em recessão.
E isso é sobretudo pela essa indústria, pelos serviços, né, que são pujantes aqui no estado. E muitos desses serviços, boa parte deles, são, digamos, prestados, e esses números são feitos também pela comunidade ítalo-brasileira e italiana aqui do estado. Então, o consulado tem também esse viés, né, de penetrar na nossa sociedade de uma maneira mais presente, digamos assim. O Barzotto, essa questão a reivindicação de na verdade, muitas vezes o que se pede, na verdade, é sempre a mesma coisa, quer dizer, melhorar o serviço. Mas houve um período que se lutou aí por uma sede consular própria em Santa Catarina, depois houve até eleição que esse tenha sido para o parlamento, em que esse foi o motivo principal da campanha dos candidatos aí de Santa Catarina. Depois houve aquele movimento todo junto com o Espírito Santo. Espírito Santo conseguiu um Sportello. Como é que vocês veem essa retomada dessa reivindicação? Quer dizer, há uma pressão da comunidade, de um lado, não houve o atendimento até agora. Como é que vocês pretendem encaminhar isso, então, nessa nova fase? O que nós vemos, eu particularmente como conselheiro do Comites, e boa parte dos nossos colegas do Comites enxerga dessa maneira, é que a gente sabe a dificuldade de se criar uma estrutura consular, seja em Santa Catarina e em outro lugar, né? Então, nós temos um consulado honorário hoje em Florianópolis que já funciona, né? O que nós precisamos é melhorar essa estrutura, ou seja, a ideia seria criar um Sportello consular, né? Ou seja, o consulado geral de Curitiba vai contratar funcionários, vai treinar funcionários e vai colocar esses funcionários aqui numa estrutura que já existe, não é? Se a criação de um consulado é uma coisa que não é factível no momento, porque custa muito, né? Nós temos, digamos, um consulado honorário que já funciona aqui. O que nós precisamos é que esses serviços sejam realmente abertos de uma maneira mais ampla para a comunidade. Então, e nesse sentido foi a carta encaminhada ao senhor cônsul, de que o Consulado Geral de Curitiba contrate pessoal, né? Nós, como membros aqui da sociedade, tentaremos ajudar de alguma forma a encontrar uma sede para viabilizar, se for o caso, essa vinda desses funcionários, ou podem funcionar ou podem ser colocados na estrutura que já funciona, desde que tenha espaço suficiente para isso, mas que esse serviço seja prestado de uma maneira continuada, né? Porque o cidadão italiano, quando ele procura o consulado, ele não quer saber se é um consulado honorário, se é um consulado geral, se é uma agência consular, se é um correspondente consular. Ele enxerga, ao procurar essa estrutura, um serviço. E esse serviço hoje não está conseguindo ser prestado da mesma maneira que a demanda está crescendo. Quer dizer, basicamente seria ter à disposição funcionários para atender, pelo menos durante um período comercial, como você fala, o atendimento, não assim, às vezes, né? E numa sede mais central, quer dizer, há concordância, inclusive, você parece que dizia antes do próprio vice-cônsul honorário ali de Florianópolis, não? A nossa conversa com o Atílio foi nesse sentido, foi de ajudá-lo a melhorar a estrutura que já existe, não é? Então, hoje ele tem uma verba pequena, que é uma verba que realmente não é uma verba que um consulado de ofício tem, obviamente. O consulado honorário recebe uma verba pequena para funcionar. E, ao mesmo tempo, nós percebemos assim, que existe uma concentração muito grande em Curitiba, né? O consulado de Curitiba, obviamente, é a sede, mas está se mudando para uma sede própria, com um gasto significativo, né? Então, o que nós pedimos é que parte desse dinheiro que está disponível para melhorar a estrutura física, né, não seja destinado só para Curitiba, que esse dinheiro venha também
um pouco ao nosso encontro, para melhorarmos uma sede aqui em Florianópolis, ou, se possível, também isso foi colocado na carta, melhorar a questão dos correspondentes consulares, né, no interior do estado, em Brusque, em Criciúma, em Chapecó, em São Miguel do Oeste, em Caçador, em Joaçaba, porque são distâncias enormes que o cidadão tem que fazer, ir até Curitiba, se hospedar num hotel, porque não consegue ser atendido no dia normalmente, né? Passar um dia lá, às vezes não consegue resolver num dia, precisa fazer isso em 2 dias. Então, se a gente consegue descentralizar esses serviços do consulado, toda a comunidade vai ter vantagem. E o próprio consulado vai ter vantagem, porque não vai ficar aquela situação daquelas filas em Curitiba, aquela pressão na sede central lá em Curitiba, né? Então, nós fomos eleitos, eu tenho essa concepção como membro do Comites, para levar o consulado ao cidadão, ao interior dos nossos estados do Paraná e de Santa Catarina, né, fazer com que o consulado esteja presente onde efetivamente o cidadão vive. E, em contrapartida, né, ajudar o consulado a desenrolar essa situação que hoje não é boa nem para o cidadão e tampouco para o consulado. Essa centralização, né, e essa dificuldade de atendimento que só gera estresse de ambos os lados. A impressão que se teve até agora, Barzotto, é que se malhou em ferro frio. Chegou um momento que parecia que a coisa ia sair, de repente refluiu. A burocracia italiana é um pouco hermética, um pouco fechada. Então. Vocês tiveram, a princípio, boa recepção nessa retomada desse pedido? E quais são as articulações que vocês imaginam aí com parlamentares, com a política, enfim, para atingir esse objetivo que vocês estão esperando? Na última sexta-feira, né, o presidente Bonetti, juntamente com os conselheiros Lenzi e André, estiveram na sede do consulado em Curitiba, entregando essa carta, que, como eu já falei, foi assinada, né, praticamente por todos os conselheiros do Comites. Faltaram 2 assinaturas, porque não conseguimos coletar justamente pela questão da distância, mas todos os conselheiros, em unanimidade, aprovaram na Assembleia do dia 2/4 a entrega dessa carta ao senhor cônsul. E eles foram muito bem recebidos, o Comites foi muito bem recebido pelo cônsul Salvatore di Venezia, que se prontificou a atender o pleito e diz que não medirá esforços para que isso realmente seja efetivado num breve espaço de tempo. Então, a gente sente que, finalmente, essa receptividade por parte do consulado está acontecendo. Eu diria, não quero criar falsas expectativas, né, porque a gente não pode dizer nada antes que esteja realmente concretizado. Mas eu acho que nós nunca estivemos tão próximo, né, do nosso pleito ser atendido, pelo menos em parte, né? Eu sei que o sonho de ter um consulado em Santa Catarina é muito antigo. Santa Catarina já foi sede de consulado muito antes de Curitiba. Você sabe bem, Peron, né, que Santa Catarina foi sede de consulado por muito tempo. Lá no tempo do Império, Santa Catarina já tinha um consulado próprio. Se isso hoje não é possível, nós temos que achar uma alternativa que seja viável, que seja factível, que realmente traga bons resultados, né, em termos práticos. Você me perguntou em relação à política. Eu vejo assim que a política brasileira sempre foi muito distante da questão das demandas do cidadão ítalo-brasileiro. Ela não está bem inserida no contexto. Então, eu vejo que é muito mais fácil nós, hoje, dentro da nossa realidade, trabalharmos com a iniciativa privada, com empresários ítalo-brasileiros, com os empresários italianos, e não necessariamente com a política. Até porque são coisas muito diferentes. A política brasileira é uma coisa, a política italiana é outra, e a gente tratar de assuntos assim muito específicos, a gente não tem bons resultados. Então, eu vejo que seria muito mais fácil a gente viabilizar esse projeto com o apoio do cidadão ítalo-brasileiro, do empresário ítalo-brasileiro, do empresário italiano,
e eu acho que, nesse sentido, se tiver que haver uma parceria, é muito mais fácil que ocorra com a iniciativa privada. Bem, Barzotto, deixa a palavra livre aí, vocês, ainda sobre esse assunto, ou também de forma geral, como é que estão se articulando o novo Comites aí, sendo que dessa vez a Santa Catarina está com a maioria, né? Quase todo mundo é Catarina aí no Comites, não é? Hoje nós temos, dos 12 conselheiros eleitos, 11 foram eleitos aqui em Santa Catarina. Dos 4 cooptados, 3 cooptados são de Santa Catarina. Então, nunca na história Santa Catarina teve uma representatividade assim tão grande. Isso é uma honra, isso é um privilégio, mas isso é também um compromisso, né, que nós temos com a sociedade catarinense. Nós estamos no compromisso porque se nós não conseguirmos melhorar isso agora, que nós temos toda essa representatividade, quando é que conseguiremos então, não é? Então, eu vejo que agora, além da honra, do orgulho de representar o Comites, nós temos a responsabilidade perante o cidadão catarinense. Como falei, Peron, 65% da população de Santa Catarina, mais ou menos, né, um pouco mais, um pouco menos, tem origem italiana. Isso são quase 60 mil pessoas, não é? Inscritas no AIRE hoje, né? Então, é muito importante a gente batalhar e eu tenho certeza que a gente vai colher bons resultados em breve, porque, como eu falei, a pessoa que procura o serviço consular, ela não quer saber se o cônsul é o João, o Pedro, o Paulo, se é um consulado de ofício, se é um vice-consulado, se é um consulado honorário. O importante é que o serviço seja prestado, que ele funcione efetivamente, né? E como eu falei antes, tem também todo esse contexto que não é só do passaporte, não é só a inscrição no AIRE, não é só a dupla cidadania, que todos têm direito, né, pela Constituição italiana. Nós estamos falando também de uma realidade cultural, econômica, empresarial, né? Tem muita coisa acontecendo entre o Brasil e a Itália que não é só passaporte, não é só dupla cidadania, né? Grande parte do PIB catarinense resulta das exportações. Boa parte desse PIB é produzido pelos ítalo-brasileiros e pelas empresas italianas presentes no território. Então, isso, mais do que nunca, faz com que os serviços consulares realmente tenham que ser melhorados aqui no nosso estado. E quando eu falo isso, eu falo também em relação ao pessoal do interior do Paraná, né? Porque eu tenho certeza que as cidades do interior do Paraná também devem estar se sentindo hoje nessa situação, né? Porque está tudo muito centralizado em Curitiba. A gente entende que tem que existir uma sede, que tem que existir um local onde o cônsul despache, né? Mas se não houver uma descentralização dos serviços, isso é um problema para o cidadão italiano e isso é um problema também para o consulado, não é? Nós temos uma distância muito grande. Então, o papel do Comites é tentar ajudar de todas as maneiras para que essa situação melhore, seja para o consulado, seja para o cidadão italiano, que no final é tudo a mesma coisa, não é? Na verdade, tudo isso está interligado. Se nós não melhorarmos os serviços, o consulado fica prejudicado e o cidadão italiano fica desassistido.